Boa noite, Pulse. Tudo bem, gente? Que gostoso estar aqui. Nossa, eu tô muito, muito feliz, de verdade. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Vinícius, pode me chamar de Vini, na verdade. Eu sou um dos líderes aqui na nova geração do Kids e do Pulse Pré. Tô mais longe dos jovens, mas o meu coração gosta muito de estar com vocês. Já participei de alguns, eh, de um esqueci como chama, mentoria, né? De uma mentoria com vocês. Já fui no acampamento e, gente, é maravilhoso estar com vocês, de verdade, eu gosto muito. Quando o Lucas me convidou, eu fiquei muito feliz para estar nessa nova série, Sabor Deus, né, não tem como não falar dessa forma, gente, desculpa. Bom, vamos lá, vamos para essa nova série, Sabor Deus. Eu sei que vocês já iniciaram oi? Já iniciaram um pouco nos PGs, certo? Esse tema, quem estava nos PGs aí? Levanta a mão. Boa, bastante gente. Então, vocês já viram um pouco, né, do que seria essa série Sabor Deus, ou Sabor Deus. E é interessante esse tema, né. Eu acho que todo mundo conhece o meme, né, que surgiu ali eu acho que era um podcast, né, e foi muito interessante como essa coisa explodiu, né. Na verdade eu fiquei usando o meme Sabor alguma coisa, né, por muito tempo e nem sabia de onde que veio, né. Mas essa questão, né, de a gente falar que as coisas têm sabor de algo e não ser, é é muito interessante para a nossa vida cristã, é muito interessante a gente trazer essa reflexão bíblica sobre o que que é viver uma coisa que a gente não é. E se a gente parar para pensar, a juventude traz muito dessa brincadeira, né, de a gente viver o que a gente não da gente viver um sabor de Deus, que parece cristão, mas não é. Então hoje eu quero convidar vocês comigo a ver um pouquinho do que é esse sabor Deus nas nossas vidas, na nossa juventude. A gente vai ter 3 episódios, pessoal. Idolatria uma vida que parece Deus, relacionando do jeito de Deus, que me falaram que vocês gostam de falar de relacionamento, é verdade? Nossa, que ciumês. Gente, pesou o clima muito. Vocês não gostam de falar de namoro, é isso? Gente! Quem aqui tá precisando falar sobre relacionamento? Ah, obrigado, corajosa. Você não quer casar, é isso? Todo mundo viver missões. Solteiro, é isso. Amém? Tá bom. Aham, vocês são quietinhos aqui, né? Eu sei, você acha que não? Bom, vamos falar um pouco sobre relacionamento, depois decisões que você precisa fazer. Hoje, a gente vai focar aqui na parte da idolatria, uma vida que parece Deus, um sabor Deus, né. Bom, vamos lá. Ah, antes de falar do capo, eu quero orar com vocês, pode ser? Feche seus olhos onde você está e fale com Deus. Eu sei que geralmente quando alguém que está me orando no microfone, a tendência é escutar, mas eu quero que você ore. Senhor Jesus, obrigado por estar aqui, Pai. Obrigado por esse momento tão especial. Tem muitos, muitos lugares que a gente poderia estar. Lugares que chamam a nossa atenção, que mexem com as nossas emoções, ou com os nossos desejos, mas estamos aqui e é maravilhoso estarmos aqui. Eu quero que o Senhor honre isso de cada pessoa que está aqui e que nós possamos glorificar o seu nome de uma maneira maravilhosa. Já fizemos isso através, da comunhão, através da música e agora queremos fazer através da sua palavra, escutando a sua palavra. Eh, que a sua palavra possa entrar nos nossos corações e realmente nos transformar. Esse é o nosso desejo para essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Agora sintos lá o carro. Gente, na minha adolescência, esse era o suco da vez. Vocês chegaram ainda bem de capo? Vocês conhecem capo? Ainda pente, nossa, legal. Ó, esse daqui, pessoal, quem tinha capo na escola era o descolado, era o popular, né. E tinha de vários sabores, né. Morango, maracujá, laranja, e eu amava capo. Só que minha mãe não comprava sempre. Não sei se era caro, não sei o que que era, mas sempre quando ela comprava e eu levava, eu ficava assim: "Nossa, hoje tem capo, hoje é diferente", né. E eu gostava muito. Mas tem uma coisa sobre esse suco capo e outro qualquer suco de caixinha que você compre, você sabe disso? Que todos são de maçã. Ah, que legal, né. Na verdade, a
o suco de maçã, ele é utilizado em todos os outros sucos por ser mais barato, né, e ele serve como um adoçante natural, aí artificial para os sucos, mas todas as bebidas, sucos industrializados usam maçã, por mais que tenha outro sabor, né, a gente sabe que os sabores, a que a gente sente é totalmente artificial, então a maçã é utilizada aí. Só que tem uma questão, as empresas, na legislação brasileira, elas são obrigadas a anunciar isso para o cliente no produto. Então, obrigatoriamente, todos os sucos de caixinha precisa mostrar uma maçã. Tem que ter maçã, mesmo sendo de outro sabor, para o cliente saber. E daí, alguém faz marketing aqui? Muito bem, 2 ali, só 2? Mas gente faz marketing ou quer fazer marketing? Gente, uma salva de palmas para os marketers, porque olha que incrível você ser obrigado a fazer uma coisa que deixaria seu produto horrível, mas você pode fazer uma maçã com cara de sorriso. A maçã pode ser qualquer coisa da fruta, do desenho ali. E os marqueteiros de plantão aí entraram, conseguiram se safar dessa obrigatoriedade e colocar a maçã no produto sem que a gente percebesse. Eu descobri há pouco tempo, para ser sincero. E agora tá mais gourmetizado, agora é uma maçãzinha preta, assim, no cantinho aparece a maçã ali, né. Mas sempre precisa aparecer a maçã. Vini, por que você tá falando de maçã de suco? Porque aqui, obviamente, a gente tá falando de um suco que é sabor alguma coisa, mas é sempre maçã, certo? E eu quero falar com vocês sobre o crente maçã. Sim, o crente maçã. Hoje, essa mensagem ela não é direcionada para aquelas pessoas, para os jovens que estão passando por um momento de uma crise de fé, onde o pecado está muito à mostra. Sabe os pecados que a gente humanamente, geralmente fala assim: "Nossa, é vício, sexualidade", ah, entre tantas outras que a gente olha, ouve e fala: "Puxa, pecado", né. Todo mundo concorda, todo mundo sabe, e é uma luta muito difícil de se passar, né. Muitas pregações são necessárias para ajudar, e para esclarecer para esses jovens que estão passando por isso, mas essa noite não é esse momento, por mais que isso seja necessário, mas entendendo do Espírito Santo que nós temos tempo determinado com todas as coisas, hoje essa mensagem é pro cristão, pro idoso, sabe voluntário excelente? Sabe a pessoa que vem na igreja mesmo, que tem seu devocional em dia, a pessoa que serve, que está lá do lado do Lucas, que tem ideia, que tem toda a sua vida está envolta ao cristianismo. Ele pensa sobre o cristianismo, ele planeja o futuro dele, o estudo e os negócios focado em Jesus. E eu quero chamar essa pessoa de crente maçã. Alguém que parece ser Deus, mas todo mundo sabe, é um pecador. Nossa, Vini, como você ousa vir aqui como um visitante e falar isso pra gente? Porque eu sou um crente maçã, gente. Eu vivo essa tensão e essa tentação de ser esse crente performático, mas parecer Deus. Inclusive, vivo essa tentação enquanto falo com vocês. Porque estar no palco falando com luzes botadas para você é algo que mexe com o ego das pessoas. E eu preciso que isso seja para a glória de Deus. Eu preciso que as palavras sejam para a glória de Deus. E é difícil. É difícil não ser um crente maçã nessa situação. Onde eu quero performar, eu quero falar palavras que impactam, porque se você perguntar para quem quer pregar aqui, todos querem isso. Mas isso não terá a ver comigo. Isso é difícil. É por isso que sabor Deus está muito mais próximo do que a gente imagina. É muito mais difícil do que a gente imagina. E isso daqui, pessoal, é idolatria. Eu sei, quando a gente pensa em idolatria, é mais difícil da gente pensar que a gente é idólatra. Mas eu quero que vocês não confundam uma vida piedosa com uma agenda cristã. É totalmente diferente. Você pode ter uma agenda muito cristã
E quando eu falo agenda, são compromissos cristãos. Você frequenta lugares que você deveria frequentar, você fala de uma maneira que agrada a Deus. Você evita falar de uma maneira que não agrada a Deus. Você respeita os seus pais, você leva seus amigos a pensar em Deus, você convida os seus amigos para o pulso, você serve voluntariamente de coração, mas ainda assim, o seu coração pode estar afastado de Deus. E isso é um perigo, para mim e para você. Então uma agenda cristã é uma vida que parece ter Deus. Parece. Tudo parece ter Deus, mas não é. É uma vida de idolatria. E a idolatria, ela está no nosso meio mais do que a gente imagina. E eu falei para vocês que eu sei que quando a gente pensa em idolatria, e o tema de hoje é idolatria, uma vida que parece ter Deus, a gente não pensa na nossa vida. A gente não pensa no que a gente está vivendo ou na performance cristã que a gente está tendo. Obviamente que não. A gente pensa no Antigo Testamento, né? A gente tem essa visão do Antigo Testamento como um uma grande acúmulo de idolatria. A gente vê o povo de Deus repetidamente errando com a idolatria, fazendo reis permitindo que construíssem estátuas e adorassem outros deuses, e daí a gente vai muito mais para frente no nosso tempo, a gente vê a história da igreja sendo marcado pela idolatria, onde, com o tempo a igreja se desviou, se tornou totalmente idólatra, né, com santos e mediadores entre a igreja e Cristo, e a gente fala: "Nossa, idólatras". Idólatras, eles adoram outros deuses. Mas isso deixa a idolatria longe da gente. Isso é correto. Está na Bíblia, está no Antigo Testamento. Realmente, adorar um outro Deus é idolatria. Mas isso deixa a idolatria parecer algo distante da gente. E eu vou te falar, não é. O pecado da idolatria é pode ser a idolatria, a piedade. Você já pensou nisso? Que a sua vida piedosa, que seu esforço de ser piedoso pode ser a sua idolatria. A sua tentativa de ser um cristão excelente pode estar sendo a sua idolatria. Veja bem, Tozer falou assim: "O que vem à sua mente quando você pensa em Deus é a coisa mais importante sobre você". Olha isso, é a coisa mais importante sobre você. Nós precisamos ter muito cuidado com a forma que nós vemos a Deus, com a forma de que nós olhamos para Deus, ou seja, a nossa cosmovisão. É muito delicado isso, porque a forma como olhamos para Deus vai dizer se a gente está construindo ídolos para nós ou se realmente o nosso objeto de adoração, o nosso íntimo adora a Deus. A gente estava cantando uma canção que falava: "Seja exaltado nos céus, a sua gloriedade". E essa canção leva a adoração leva para Jesus. Pensa nesse movimento, só que não uma música, um estudo. Pensa esse movimento: "Seja exaltado nos céus, com tua glória invade-me, Senhor, a ti todo louvor". Pensa esse movimento, mas com o seu namoro, com o seu serviço na igreja, com a sua habilidade de enxergar as coisas e falar assim: "Não, eu preciso colocar Deus em tudo isso, porque senão, isso vira um ídolo". Tim Keller fala isso: "O ídolo é qualquer coisa mais importante para você do que Deus. Qualquer coisa que capture seu coração e sua imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa, gente, pode ser algo fútil, mas que está roubando a sua atenção. Isso se torna um ídolo. Não parece tão difícil assim ser um idólatra, né? Não parece mais tão distante assim a idolatria. Talvez então não está só nas estátuas, talvez não está só nas igrejas nas religiões que adoram outros deuses. Talvez a idolatria está mais perto do que você imagina. E é isso que a gente precisa colocar os nossos olhos, para que a nossa vida cristã não seja sabor Deus, não seja algo que parece ter Deus. E quem vai poder chegar nessa conclusão é você. É você
com o seu relacionamento com Jesus. Então, nós precisamos fazer uma pergunta. Gui, como discernir, então, se minha atitude é pecaminosa, mesmo quando ela não parece errar? Porque é disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando sobre pecados claros. Não estamos falando sobre adultério, sobre a pornografia, sobre qualquer outra coisa que você olhe e acuse é pecado. E qualquer pastor decente desse mundo vai falar assim, é verdade, pecado. Não, nós estamos falando sobre atitudes boas. Nós estamos falando sobre uma vida piedosa, algo que você com seu esforço humano consegue fazer, mas que pode ser um pecado. Difícil? Como? Como que a gente pode discernir isso? Eu quero responder isso, através de Provérbios, o melhor livro de sabedoria que existe. Melhor. Alguém está cursando psicologia? Já que a gente está psicologia ali, aqui, psicologia. Psicologia é muito bom. Nós temos muitos livros da área da psicologia que nos ajudam com isso, né? Que nos ajuda a olhar para a nossa vida, organizar os nossos pensamentos, organizar nossa psico, para que a gente possa alcançar melhores resultados, né? Para que a, a vida flua melhor. E isso é verdade. A psicologia pode nos ajudar. E a psicologia pode provar que Provérbios é um dos melhores livros para isso. Então nós vamos olhar para 3 provérbios, iniciando no capítulo 3, 15 e 19, e que esses provérbios em específicos nos dá essa resposta. Nos mostra como é possível discernir que a minha atitude boa é pecaminosa, que a minha atitude louvável aos olhos de amigos e familiares está sendo prejudicial para a minha fé. E eu estou sendo idólatra. Vamos lá. A primeiro é Provérbios 3, 5, 7. Eu sei que está no telão, mas me acompanhe aí na sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Pode ser no celular, não tem problema. A gente vai dividir isso daqui em 2 partes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar 3 provérbios e a gente vai refletir, a gente vai explorar o provérbios, explorar o que provérbios está dizendo e depois fazer uma pergunta para respondermos, beleza? Com os 3. Primeiro provérbios, a gente explora, pergunta, responde. Segundo provérbio, explora, pergunta, responde e assim por diante. Combinado? Vamos lá. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que quiser, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Essa primeira parte desse provérbio é muito importante porque fala de um caminho a se seguir. E ele é ideal porque ele nos mostra que a nossa primeira ação é confiar em Deus com todo o coração. E aqui tem uma questão da limpagem que a Bíblia foi escrita, o hebraico. Quando a Bíblia fala confie de todo o seu coração, a Bíblia está querendo dizer assim, não é uma confiança que você tem diariamente, não é uma confiança normal, é uma confiança absurda, é uma confiança desigual, é uma confiança sem amarras. É uma confiança, gente, de alguém que não pensa e só faz. Meio louca assim, sabe? Pensa alguém, por exemplo, que quer pular de bungee jump, né? Essa pessoa pesquisa as melhores empresas da cidade, do estado ali para ir pular de bungee jump. Ela acha, ela investe porque é caro, então ela paga o curso, ela chega lá, se prepara, tem um instrutor, ela passa por toda a preparação do o que é pular de bungee jump, que você precisa fazer. Ela põe os equipamentos, ela chega lá na ponta, não sei. O cara vai, 3, 2, 1, ai, não tem coragem. 3, 2, 1, ai, não consigo. Nossa, ainda bem que eu não trabalho nesse lugar, gente. Ia ser demitido no primeiro dia. Mas não dá uma certa raiva em você dessa pessoa? Que se preparou, fez tudo isso pra chegar na única coisa que ela precisa fazer pra pular de bungee jump, que é pular. Vai, é só pular. Gente, não é essa confiança com amarras. A Bíblia está falando de uma confiança
totalmente entregue. Alguém tão louco que a pessoa ia pular, o instrutor tipo: "Calma, tem que colocar os equipamentos". Sabe essa confiança? É disso que a Bíblia está falando. Então, quando eu confio no Senhor de todo o meu coração, e eu não dependo do meu próprio entendimento, veja bem, há uma dependência, mas não é do meu próprio entendimento. Isso me leva a pensar que todos nós somos dependentes de algo. Não tem como você ser neutro, não ser Vini, eu não dependo de nada, sou neutro. Não, você está dependendo de algo. Ou é de você, ou de alguém, ou é de Deus. Ou você mira sua dependência em uma pessoa que você admira, ou você mira em você e massageia o seu ego, ou você coloca o seu entendimento, a dependência do seu perdão, ou você coloca toda essa dependência no Senhor Jesus, não no seu entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Buscar ao Senhor e ele te mostra o caminho. Uma ação condicional. E depois o versículo termina dizendo: "Não se impressione com sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Não se impressione com a sua própria sabedoria." Algo que nós julgamos ser fácil, mas é muito difícil. Porque é muito bom se impressionar com sabedoria, gente. Alguém aqui passou em vestibular, em algum vestibular? Imagina, você se esforçou para isso. Imagino que você estudou por horas durante muitos dias. Daí você passa. Não dá vontade de se impressionar com essa sabedoria, gente? Ah, nossa! Você foi o segundo, terceiro lugar, você fica: "Caramba, hein, eu tô bem?" A gente facilmente se impressiona com a nossa sabedoria, mas a Bíblia está falando: "Não se impressione, tema ao Senhor e afaste-se do mal." Muito bem, Vini, pergunta: Vini, olhando esse provérbio, como você pode discernir se uma decisão está sendo guiada por Deus ou apenas pelos seus próprios desejos? Eu tenho uma decisão para fazer. Eu que estou fazendo isso, eu estou sendo guiado pelos meus desejos ou está sendo guiado por Deus? O que esse versículo nos ajuda? Nos ajuda a ver critérios. Eu preciso de critérios para essa decisão. Eu gosto muito de Disney, vocês gostam? São clássicos da Disney. E Lewis Carroll fala assim: se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. E essa frase é muito famosa, serve para a gente dialogar sobre propósito, né? Se você não tem propósito, qualquer coisa que você alcançar vai servir, vai ser, né? Não precisa de se esforçar para onde você está indo, né? Nós precisamos de propósito. Isso me faz pensar em critérios. Nós precisamos de critérios para saber se a nossa decisão está em Deus ou em mim. Se eu estou idolatrando os meus o que eu tenho em mim ou se eu estou entregando isso para Deus. Muito bem. O primeiro é confiança. A gente viu: confie de todo o seu coração. A primeira coisa, primeiro critério que você precisa: estou confiando em Deus? Estou verdadeiramente, sem amarras, confiando em Deus? O segundo é dependência. A gente falou que todos vocês estão dependendo de algo, e agora vocês precisam se perguntar: do que eu dependo? Eu estou dependendo de Deus ou de mim mesmo? Ou de alguém? Onde está a minha dependência? Terceiro critério, a humildade. Não se impressione com a sua sabedoria. Gente, eu sei que é óbvio, mas eu vou falar. Não vale humildade falsa. Não vale uma falsa humildade. Ah, Vini, mas ninguém percebe. Cara, desculpa, mas não vai servir. Você está construindo um ídolo no seu coração. E por último, o discernimento importante. O discernimento é quando você sabe, você descobre, você consegue perceber o que é errado e o que é certo. O discernimento é muito importante para o seu relacionamento com Deus. E como que eu consigo isso? À medida que você se relaciona com Deus. O discernimento, ele vem do Espírito Santo. E quando nós somos salvos, o Espírito Santo faz morada em nós.
À medida que nós nos entregamos confiando, com humildade, nós teremos discernimento das coisas. E é ótimo quando você tem discernimento. Você consegue perceber se aquilo que você vai fazer, aquela decisão que você está tomando, está sendo baseada em Deus ou em você. E vem as pessoas falam de um amorzinho no coração. É claro, precisa tomar muito cuidado com isso. Mas o discernimento é quando o Espírito Santo, você consegue escutar o Espírito Santo e discernir o que é bom e o que é mal. Esses 4 critérios vão te ajudar a tomar as decisões para sua vida não ser um sabor Deus, mas inteiramente de Deus. Esse é o nosso primeiro Provérbios. O segundo é Provérbios 15:22. Vamos para Provérbios 15:22. Planos fracassam, ou de não aconselhe, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Planos fracassam. Ô palavrinha chave. Ô palavra que a gente tem medo. Fracasso. Todos nós, sem exceção, estamos buscando sucesso. Até o mais desanimado dessa sala busca sucesso. Nós temos medo de fracasso, pessoal. Nós fugimos de fracasso. Alguns não sabem lidar com o fracasso e cada vez mais a nova geração está se frustrando muito com o fracasso sem saber o que fazer com ele. Planos fracassam onde não há conselho. Pergunta: de que formas você pode evitar tomar decisões sabor Deus? Quando a gente vai, de novo, para a psicologia, a gente encontra livros como esse, Mindset, a nova psicologia do sucesso. Carol Dweck, ela escreve um dos melhores livros de mindset que existe. É um best-seller. Gente, esse livro é muito bom, muito bom. Ela falou isso, ó. Por que gastar tempo provando repetidamente o quão bom você é, quando você poderia estar se tornando melhor? Então o que ela fala? Ela fala basicamente quando você fracassa, não é algo ruim, necessariamente. O fracasso te mostra que você ainda não está bom naquilo que você fracassou. Portanto, é uma oportunidade de melhorar, uma oportunidade de você ser melhor. E de novo, é um livro extremamente bom, muito bom. Vini, pode me ajudar? Absolutamente. Como esse livro, A Armadilha da Perfeição, um livro que ajuda jovens como vocês que estão num mundo onde o perfeccionismo, o ser perfeito está tão à tona. Parece que tudo que eu faço, Vini, precisa ser perfeito. A minha família cobra isso, o meu trabalho cobra isso, a faculdade cobra isso. Parece que eu tenho que trabalhar e estudar para ser tudo perfeito. Como sair dessa armadilha? Esse livro fala disso. Muito bom, muito bom. Mas você sente o cheirinho de idolatria? Você consegue perceber algo perigoso aqui, gente? E a culpa é da história. A culpa é da filosofia. Cadê o Lucas? Por quê, Vini? Porque nós estamos numa sociedade que cansou de colocar Deus no centro. Cansou. Nós tínhamos, em algum momento da nossa sociedade, Deus como a fonte de tudo. Deus estava no centro e Deus era a fonte de tudo. Mas, desenvolvendo, a gente chega no iluminismo, por exemplo, onde o que tinha ao centro? O homem, a razão. E a gente vira o centro de tudo. E é isso que nenhum livro de psicologia, que não seja centrado em Deus, peca e erra. Porque sempre o ponto de partida é o próprio eu. É como você vai se tornar melhor. É como você vai ter estratégias para não cair em fracassos ou para e são conselhos, ali tem conselhos muito bons, eu já falei para vocês, não são livros ruins. Compre, leiam, são muito bons. Mas cuidado, porque estamos numa sociedade onde você é o ponto central.
onde você que vai brilhar, onde é você que vai chegar lá depois no seu sucesso. Você suou, fez faculdade, se esforçou, fez de tudo. E daí você vai pensar: "Nossa, eu sou bom, tá? Eu consegui. Fabiola venceu". Tô brincando. E é tudo sobre você. A gente precisa tomar cuidado, pessoal. O versículo também fala de êxito, mas fala de um êxito no conselho. Fala de um êxito numa direção totalmente oposta a ter eu no centro. A Bíblia aconselha a você ouvir o seu irmão. Isso aconteceu com Moisés. O sogro de Moisés, Jetro, falou assim: "O que você está fazendo não é bom. Você ficará esgotado e deixará o povo exausto. É um trabalho pesado demais para uma pessoa só". Ele estava exausto. E Jetro enxergou isso. O Hopper fala: "Aquele que não sabe ouvir o seu irmão, em breve, não saberá ouvir a Deus". É sobre você, cara. Meninas, não é sobre você. Não é o quanto você consegue, pode acumular conhecimento para ser bom. Você ouve seus irmãos? Você vive essa comunidade aqui? Você partilha com essa comunidade? Ou você vem aqui e não conhece ninguém? Ou você vive no seu mundo e cada vez mais criamos o nosso mundo, porque é confortável e fácil. Mas o conselho bíblico para êxito, para não fracassar, ouça os seus amigos. Por último, Provérbios 19:21. É da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Isso é um tapa na nossa cara. Eu não sei se estamos preparados para isso, gente. Como lidar com o fato de que nem sempre meus desejos estarão alinhados com a vontade de Deus? Esse provérbio é um tapa porque ele fala assim, ó, os seus planos, eles podem ser os melhores que você pode fazer, mas Deus sempre prevalecerá. Sabe o que quer dizer? Que o seu plano pode dar certo por anos. Você pode finalmente alcançar o seu objetivo. E Deus faz assim, ó, acabou tudo. E daí, quem é você? Ou como Deus falou para Jó, onde você estava quando eu formei o mundo? Onde você estava quando eu criei tudo? Quem é você? E o que precisamos é de temor. Isaías 55 vai falar: "Os meus pensamentos são mais altos que os seus". E eu sempre olhei para esse versículo e me contentei, e me deu conforto de falar assim: "Nossa, os pensamentos de Deus são mais altos que o meu". Então se eu pensar em casar e ter uma grande família e uma casa grande, Deus está pensando muito mais do que isso. Nossa, então uma mansão. Não, os pensamentos de Deus são diferentes que o seu. Os pensamentos de Deus, enquanto você pensa em coisas, Deus pensa em te salvar. Deus pensa em livrar você dos seus pecados e te purificar. Os pensamentos de Deus são muito mais altos que o nosso, porque eles apontam para a redenção da cruz. E a redenção da cruz não tem nada a ver com você ser feliz e alcançar coisas. Você pode ser um cara frustrado em seus planos, mas cheio de Deus. Essa é a beleza do Evangelho. Essa é a beleza do Evangelho, jovens. Em nossa busca incessante pelo sucesso, nós esquecemos de confiar em Deus, transformamos nossos planos em pleitos com Deus. Os nossos planos eles entram em briga com Deus, de tanto que nos enchemos de nós mesmos e de idolatria, a nossa performance, idolatria, a nossa piedade, idolatria de quão bom podemos ser, e os nossos planos guerreiam em Deus. Deixa eu te falar isso. Você não vai vencer. Os planos de Deus prevalecerão.
Se você tiver que passar por essa dificuldade, você vai. Não confunda, pessoal. Isso é uma bênção. Afinal de tudo, como a gente vai fugir da idolatria? Vem, como que eu vou fugir de ser idólatra? Confie. Gente, esse é o ponto central de não ser idólatra. Confie no Senhor. O Deus que está frustrando os seus planos é o Deus Todo-Poderoso. Ele é um Deus com os pensamentos mais altos do que o seu. Você não está perdendo para um Deus, para um Deus que perdeu. Você não está perdendo para um Deus fraco, você está perdendo para um Deus que te salvou na cruz. Então, gente, se dispa dessa, você precisa tirar do seu ser essa vontade, essa gana de conseguir conquistar as coisas. Tira isso de você e confie. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero te convidar a cantar essa próxima canção, repetindo sobre os provérbios que nós lemos, sobre confiar totalmente em Deus, não olhar para o nosso eu e deixar Deus superar os nossos planos. Feche seus olhos, louve a Deus com todo o seu coração.